E aí, bora começar a conhecer os gêneros textuais? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. Hoje a gente vai conversar sobre gêneros textuais, mais especificamente gêneros textuais que exploram um pouquinho mais o tipo de texto... Como é que é, produção? Tipo de texto descritivo, isso aí. Mas antes, olha só, a nossa camisa, cara, tá pronta. Pronta aí pra vocês nas cores mostarda, rosa e azul, tá? Breve você já tá podendo adquirir a sua aí, tá bom? Gente, mas olha só, vamos pra nossa aula agora, né? Então, gente, vocês lembram do que eu falei aí no início? Eu disse que a gente vai estudar gêneros textuais descritivos ou eu disse que a gente vai estudar gêneros textuais que exploram um pouco mais o tipo de texto descritivo? Lembrou aí? Depois da vinheta? Exatamente, eu disse que a gente vai estudar gêneros textuais que exploram um pouco mais o texto descritivo. Por quê? Porque os gêneros textuais não estão completamente alinhados a essas quatro estruturas, tá? Vocês lembram da aula da nossa professora Eli na semana passada? Estava falando sobre gênero no sentido de categorização, ou seja, gêneros são as formas que a sociedade usa para poder categorizar as pessoas a partir da sexualidade, não é verdade? Ou seja, existem dois sexos, né, masculino e feminino, mas gênero existe uma infinidade de gêneros. Com os textos acontece a mesma coisa, tá? Só que não existe só dois, né? Existem quatro estruturas, que são aqueles quatro tipos de textos que a gente estudou nos últimos vídeos, e a partir deles existem uma infinidade de gêneros. Só que esses gêneros não estão diretamente, completamente alinhados a esses quatro tipos de textos. Entretanto, eles exploram mais uns do que outros, tá? Por isso que, a partir desse vídeo, a gente vai estudar gêneros textuais descritivos, gêneros textuais injuntivos, gêneros textuais narrativos e gêneros textuais dissertativos. Aí eu só estou falando isso para você não achar que o gênero textual narrativo ele só vai fazer narração. Não. Em muitos momentos um gênero textual, quais são os gêneros textuais narrativos? Romance, novela, conto, tudo aquilo que narra a história são gêneros textuais narrativos. Só que em diversos momentos ele vai parar de narrar e vai começar a descrever, ou seja, ele vai mudar de estrutura textual, tá? Ele vai deixar de contar a história para fazer descrição. De quê? Ele pode estar descrevendo um espaço que o personagem chegou, ou uma sensação que ele está sentindo, ou uma pessoa que ele está vendo, né? Um lugar que ele chegou, enfim, ele está deslocando do texto narrativo para o texto descritivo em algum momento. Tá? E isso acontece com todos, ou seja, os gêneros textuais, embora explorem mais alguns tipos de texto, e a gente realmente possa falar a partir daqui sobre gêneros textuais narrativos, gêneros textuais descritivos, enfim, embora a gente possa falar de alguma forma assim, o que a gente quer dizer com isso não é que eles são só narrativos ou que eles são só descritivos, mas sim que eles exploram um pouco mais essas estruturas de texto, tá bom? Dito isso, a gente pode continuar a nossa aula falando sobre gêneros textuais que exploram um pouquinho mais o texto descritivo, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai ver um gênero textual que está bastante presente na sua vida e na minha vida, principalmente quando a gente está lá assistindo aquele vídeo no YouTube e de repente ele é interrompido e começa o quê? Uma propaganda. Sim, a propaganda é um gênero textual. Ou quando você está lá assistindo um filme bem legal na televisão ou um programa que seja e de repente ele é interrompido pelo intervalo comercial. E o que o intervalo comercial faz?
propaganda sobre produtos, sobre outros programas daquela rede de televisão que você está assistindo, enfim, quando você está clicando num vídeo e de repente a primeira coisa que acontece não é o vídeo que você clicou para ver, é uma propaganda. E o que uma propaganda faz? Ela tenta te seduzir para que você possa comprar o produto que ela está te oferecendo. E como que ela faz isso? Que tipo de texto que ela explora para te convencer a comprar um produto? Descritivo. Ela descreve o produto para que você possa comprar. Ou a sensação que aquele produto te causa. Massa? Vamos ver uma propaganda bem antiga aqui, que não é do meu tempo, porque eu não sou tão velho assim, não é do tempo de vocês. Mas ela expressa bem o que eu estou querendo dizer com isso. Olha só o que acontece aqui nessa propaganda. Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen, no lugar do motor, leva malas. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas, ela leva mais malas. Quanto espaço? Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o papa-malas. E aí? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? O que esse cara faz ao longo da propaganda? Descreve o carro, a Variant 1600, né? Hoje em dia o pessoal está mais preocupado com o Camaro, com a Ferrari ou coisas do tipo. Mas é isso. O que um vendedor faz? Aí que tá. A venda também pode ser, né? O discurso de um vendedor é um gênero textual que está se utilizando do tipo de texto descritivo. Ele está descrevendo um produto para que você possa comprar. Vamos para o próximo? Vamos lá, mais um gênero textual super conhecido de todos aí, né? Quem é que não esteve aí caminhando na noite com os amigos ou com o namorado, com a namorada e de repente se deparou com um trailer onde vende hambúrguer? Ou, enfim, vende lanches em geral. E ali é o trailer super-herói. E aí você fica assim, pô, qual que eu vou comer? Aí o cara vira para você e fala, ó, o burgão Batman é maravilhoso. Você compra só pelo nome? Não, né? Antes de comprar o hamburgão do Batman, você precisa saber o que tem nele. E o que você precisa olhar para ver o que tem nele? Um cardápio. Porque também não dá para você ficar perguntando pro cara tudo que tem no hambúrguer e ele ficar te respondendo ali enquanto tem umas 10 pessoas na fila atrás de você. Então, qual é o gênero textual que ele se utiliza para que você possa, para que possa agilizar todo esse serviço? O cardápio. Tá? Ele pode dizer para você, olha, tem aqui o burgão do Batman, tem o burgão do Super-Homem, da Mulher Maravilha. Aí qual que você vai querer? Pô, o que tem no do Batman? Aí o cara te fala, o que tem no da Mulher Maravilha? Aí de repente eles têm umas 10 opções de hambúrguer, aí você fica perguntando sobre cada um? Não, claro, você vai conferir, né? Tem uma opção também que é de espaguete. E o que vem no espaguete? Cara, não tem jeito, né, mano? Então, pega lá o cardápio, confere. E o que um cardápio faz? Te descreve o que tem lá. Sei lá, no hamburgão do Batman tem um hambúrguer de boi, 150 gramas, alface, tomate, pimentão, salada, molho especial e mais isso e aquilo outro. Aí você fala, pô, esse eu quero, né? Não, eu prefiro o espaguete, porque eu conferi aqui, vi que ele tem isso e aquilo. Enfim, é para isso que serve esse gênero textual, o cardápio. E ele explora muito o texto descritivo. É para isso que funciona um cardápio num restaurante, num bar, numa lanchonete, seja lá o que for, tá bom? Vamos lá, um gênero textual não muito usado hoje em dia, chama relato de viagem. Normalmente a gente acaba fazendo nossos relatos de viagem por um blog ou por meio de vídeo mesmo, né? Hoje em dia a gente faz stories, taca lá no Instagram, olha gente, como está sendo a minha viagem está sendo assim, assado. Independentemente disso, seja por vídeo, seja por carta, seja como for, a gente acaba usando o texto descritivo. Por quê? A gente descreve como que está sendo a nossa viagem. E antigamente, quando os europeus começaram a enviar navios, né, por todas as terras que não eram a Europa,
né? Eles sempre mandavam um cara ali no meio que era o relator. Esse cara fazia os relatos das viagens. Sei lá, Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui na terra que um dia ele ia chamar de Terra de Santa Cruz e depois ia chamar de Brasil, né? Quando ele chega aqui, tem um cara ali dentro que é um funcionário do governo que está anotando tudo o que está acontecendo na viagem. E quando ele chega aqui, ele descreve os índios para o rei de Portugal, né? E uma das coisas que ele mais se assusta e que ele mais se preocupa ali em descrever é o fato dos índios não andarem com roupas, né? São as roupas dos índios, ou melhor, a falta de roupa dos índios. Olha só que engraçado. Ó rei, encontramos ali alguns nativos e tudo mais. Tá. A feição deles é serem pardos, de maneira avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem coberta alguma. Nem fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar as suas vergonhas. Nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Por ali andavam também 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos pretos compridos pelas espáduas e as suas vergonhas tão altas e cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tinham nenhuma vergonha. Gente, essa é a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, descrevendo o que ele viu aqui. Ele se assusta, né? Porque tem um choque cultural muito grande, né? De repente ele, enfim, numa terra que todo mundo anda vestidão, né? Como Portugal, Europa, um lugar um pouco mais frio, né? De repente chega num país tropical e aqui os índios andavam sem roupa nenhuma. Mas outra coisa chama muita atenção dele, né? As vergonhas, aquelas partes lá de baixo, é assim que eles chamavam, vergonhas. Ele fica assustado, né? Pô, estranho, né? Na Europa é tudo tão cabeludo e aqui a gente chega e tá tudo raspadinho. Enfim, ele descreve isso no seu relato de viagem. Relato de viagem, mais um gênero textual que explora muito o tipo de texto descritivo. Deu para entender? Enfim, gente, tem muitos outros gêneros textuais que vão explorar aí o texto descritivo. Eu só citei aqui alguns deles para dar um exemplo para vocês de gêneros que estão muito presentes na vida da gente, tá bom? É claro que o texto descritivo ele vai aparecer em outros gêneros textuais que exploram mais outros tipos de texto, que não descritivo. Por exemplo, um romance que explora muito o texto narrativo, ou seja, a gente pode até chamar o romance de um gênero textual narrativo, mas em alguns momentos ele faz descrições também, como esse caso aqui, por exemplo, dos 50 Tons de Cinza. Lembro-me de ter observado Ana durante horas quando ela dormiu no Heidemann. Quanto mais eu olhava, mais linda ela ficava. Aí aqui ele começa uma descrição. Olha só, antes era só uma narração. De repente ele começa a descrever. Sua pele impecável e luminosa, sua luz, sob a luz suave, seu cabelo escuro cobrindo o travesseiro branco e seus cílios tremulando enquanto ela dormia, sua boca entreaberta e dava para ver os seus dentes e a língua quando ela lambia os lábios. Só o fato de observá-la foi uma experiência muito excitante. Tá vendo? Ele para de narrar e começa a descrever uma cena, aqui no caso, a cena da menina dormindo, tá? Mas, enfim, o texto descritivo ele vai aparecer nesses outros também, mas não são gêneros que a gente pode dizer, olha, são gêneros textuais descritivos. Não são descritivos, são mais narrativos. Mas isso vai acontecer também no dissertativo, vai acontecer em vários outros, tá? Mas foi só para dizer para você sobre alguns gêneros aí que a gente conhece mais. Grande abraço para você, não esquece de curtir, de compartilhar com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo e se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai te responder, tá bom? Até o próximo vídeo, é nóis, valeu!